Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Determino ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Edmilson Messias do Nascimento, presente. Adriel Jonathan Felipe dos Santos, presente. João de Oliveira Júnior, presente. Lucas Henrique Sana Carvalho, presente. Marcelo Coelho da Silva, presente. Nathalie Luciane de Oliveira, presente. Rosalvo Aparecido Carvalho, presente. Valdemir dos Santos Barros, presente. Valdinei de Alcântara Dias, presente. Senhor presidente, acordo para a presente sessão. Havendo quórum para a realização da presente sessão, submeto a ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 18 de agosto de 2025, a apreciação e aprovação do plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Declaro aberto o período do expediente. Determino a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes deste período. A CAMEPAR, ofício número 9 de 2025. Ao excelentíssimo ou excelentíssima presidente da Câmara de Vereadores, integrante desta associação. Assunto: terceira sessão ordinária da Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Paranapanema, a CAMEPAR. Excelentíssimo senhor presidente, a Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Paranapanema, a CAMEPAR, entidade que congrega os legislativos municipais de 23 municípios do estado do Paraná, vem respeitosamente informar que foi designada a terceira sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de agosto de 2025, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal de Arapongas, situada na rua Arpia, 389, Centro, na cidade de Arapongas, Paraná, CEP 86-700-275. A sua presença e dos demais vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa são de suma importância. Além da realização da sessão ordinária, o evento contará com uma palestra sobre o tema Mandato de Vereador, como dar sustentabilidade política, a ser ministrada pelo Dr. Nilson Paulo, seguida de almoço de encerramento. Assim, pedimos gentilmente que o presente ofício seja pautado em sessão e ou devidamente encaminhado para a ciência de todos os parlamentares. Na certeza de contar com o compromisso já demonstrado por essa presidência, aguardamos a ampla participação e nos colocamos à disposição para qualquer tratativa. Atenciosamente, Fernando dos Santos Lima, presidente da Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Paranapanema. Primeira Feira Cultural. Convite. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Educação têm a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a Primeira Feira Cultural de Porecatu, dia 29 de agosto, sexta-feira, a partir das 18 horas, na quadra da Vila Iguaçu. O evento celebra a criatividade, o talento e a diversidade cultural de nossa cidade, reunindo apresentações artísticas de alunos, professores e artistas locais, além de exposições de artes, feira de artesanato, feira do produtor, música e dança. Na ocasião, será feita a premiação do projeto Raízes de Porecatu. Comunicação de instauração notícia de fato, número 0114-25647-4. Comunicamos que, à vista do contido no ofício 40/2025, encaminhado por Vossa Senhoria ao Ministério Público Local, foi instaurada a notícia de fato eletrônica número 0114-25-000-647-4. Comunicamos, por fim, que tal correspondência está sendo devidamente analisada e que, no prazo regulamentar, Vossa Senhoria será cientificada acerca do que for deliberado sobre o que nela contém, segundo a Promotoria de Justiça da Comarca de Porecatu. Cientificação de parte do procedimento número 0114-25-000-647-4. O Ministério Público do Paraná informa que foi registrada uma notícia de fato número 0114-25-000-647-4, sequencial 2. Comunicação de registro de procedimento.
Informamos que, em 11 de 8 de 2025, foi efetuado o registro da notícia de fato número 0114 25 000 647 4 na unidade Porecatu, segundo a promotoria do Ministério Público do Estado do Paraná, com base nas declarações prestadas por Câmara Municipal de Porecatu. Descrição do fato. Procedimento instaurado a partir do ofício 40/2025, encaminhado pela Câmara Municipal de Porecatu, narrando: a Câmara Municipal de Porecatu, por meio de seu presidente infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal e com fundamento no artigo 1º do Decreto-Lei número 201/1967, bem como na Lei Federal número 8.429/1992, dar ciência formal e noticiar a ocorrência de fatos que, em tese, configuram atos de improbidade administrativa e crimes de responsabilidade atribuídos ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Agamenon Augusto Araújo Paduan, prefeito de Porecatu, para as providências que se fizerem cabíveis no âmbito do Ministério Público, conforme narrado na sequência. 1. No dia 27 de julho de 2025 foi protocolada denúncia perante esta Casa Legislativa, imputando ao referido mandatário as seguintes condutas: prática de nepotismo e prejuízo ao erário, consistente na nomeação de seu genitor, Dr. Agamenon Milton Paduan, para o cargo de diretor clínico do Hospital Municipal, em manifesta afronta à súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, ao artigo 52 da Lei Orgânica Municipal e à Lei Federal número 8.429/1992. Consta ainda que o referido familiar acumulava funções mediante vínculo com a empresa terceirizada da saúde municipal e em sua clínica privada, implicando desvio de finalidade e dano ao erário. Utilização indevida de bem público para fins particulares. No dia 13 de junho de 2025, o chefe do Executivo teria determinado a utilização de caminhão-pipa de propriedade do município para abastecimento da piscina de imóvel residencial particular situado na rua Iguaçu, número 516, Centro, configurando em tese violação ao princípio da legalidade, artigo 37, caput da CF/88, ao artigo 10, inciso 2 e artigo 11, caput da Lei número 8.429/1992. Referida denúncia, submetida à deliberação do plenário em sessão ordinária realizada em 28 de julho de 2025, não foi admitida por maioria simples, consoante disposto no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967, nos moldes da ata da 26ª sessão ordinária. Contudo, foi aprovado o requerimento parlamentar na mesma assentada, determinando-se a comunicação formal destes fatos ao Ministério Público Estadual e ao controle interno municipal, tendo em vista que as condutas descritas configuram em tese crime de responsabilidade. Artigo 1º. Incisos 1 e 18 do Decreto-Lei número 201/1967, além de atos de improbidade administrativa nos moldes da Lei número 8.429/1992, cuja competência para apuração e responsabilização é atribuída ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Por conseguinte, esta Câmara Municipal encaminha em anexo cópia integral da denúncia protocolada e da ata da referida sessão ordinária, com o escopo de subsidiar as diligências investigatórias que Vossa Excelência entender pertinentes, requerendo a instauração dos procedimentos legais cabíveis, inquérito civil, procedimento preparatório ou outro equivalente, para a apuração dos fatos e eventual responsabilização dos agentes públicos envolvidos nos termos da legislação vigente. Solicita-se ainda que, da apuração, sejam também extraídas eventuais outras ilicitudes que possam ser inferidas a partir da documentação anexa, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal e da tutela da moralidade administrativa. Nathalie Luciane de Oliveira, vereadora abaixo-assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 138 de 2025.
Sugere ao senhor prefeito que instale um novo ponto de ônibus equipado com uma guarita no Jardim São Miguel, de modo a proporcionar proteção às intempéries e atender às diversas reivindicações populares. Lucas Henrique Sana Carvalho, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 139 de 2025. Sugere ao senhor prefeito estudo objetivando a instalação de câmeras de vigilância em todos os próprios públicos e em locais estratégicos deste município, visando inibir ações criminosas tais como furtos, roubos, depredações de patrimônio público e privado, entre outros. Lucas Henrique Sana Carvalho, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 140/2025. Sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ser realizada a revitalização do campo de futebol suíço, localizado na rua Vitório Cereza, Vila Iguaçu, da seguinte forma: reparo no gramado, substituição ou reforma no alambrado, reparo nas traves, pintura da arquibancada e instalação de mais refletores. Lucas Henrique Sana Carvalho, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 141/2025. Sugere ao senhor prefeito estudo no sentido de informatizar todo o sistema de saúde do município de Porecatu, possibilitando tanto aos profissionais da área de saúde como aos pacientes mais segurança, humanização e agilidade no atendimento médico. Lucas Henrique Sana Carvalho, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 142/2025. Sugere ao senhor prefeito que, através da Secretaria Municipal de Esportes, agende uma reunião anual, a começar neste ano de 2025, com os representantes dos poderes executivo e legislativo, com os representantes das delegações dos atletas que participaram do JAMPS, a fim de buscar um feedback sobre o evento, de modo a aprender com a experiência, a identificar pontos fortes e fracos, aprimorar a organização e fortalecer o relacionamento com os atletas e organizadores, garantindo um aprimoramento contínuo e o sucesso de futuros eventos. Marcelo Coelho da Silva, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 143/2025. Sugere ao senhor prefeito a apresentação de um projeto de lei complementar que altere a letra C do inciso 3 e letra C do inciso 2 do artigo 1º da Lei Municipal número 1253/2007, de modo a estabelecer a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para imóveis residenciais com valor venal de até 718 unidades fiscal municipal, desde que atendidos os demais requisitos legais de isenção. Projeto de Lei número 44 de 2025. Súmula dispõe sobre divulgação de lista com informações de colaboradores contratados por serviços terceirizados no portal de transparência da administração pública direta e indireta do município de Porecatu, estado do Paraná, e da outras providências. Projeto de Lei número 45 de 2025. Súmula institui a campanha Agosto Lilás, dedicada à prevenção e conscientização pelo fim da violência contra a mulher no município de Porecatu, Paraná, e da outras providências. Projeto de Lei número 46/2025. Súmula institui o Programa Municipal de Atenção à Mulher com Endometriose no município de Porecatu e da outras providências. Senhor presidente, sem mais matérias para o expediente. Declaro encerrado o período de expediente e aberto o período de ordem do dia. Única votação: requerimento da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação
com fulcro no artigo 188, artigo 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicitando a retirada por tempo indeterminado, suspensão da tramitação dos projetos de leis complementares 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de 2025, todos de autoria do Executivo Municipal, que dispõem sobre a Lei Geral do Plano Diretor do município de Porecatu para a realização de estudos técnicos. Informo que para aprovação do requerimento será necessário o voto de 2/3 dos vereadores presentes em atendimento ao caput do artigo 188 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação o requerimento da Comissão de Legislação e Justiça e determino a suspensão da tramitação por tempo indeterminado dos projetos de leis complementares número 4 a 10 de 2025, de autoria do Executivo Municipal para a realização de estudos técnicos. Única votação. Indicação número 137 de 2025, de autoria da vereadora Nathalie Luciane de Oliveira, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para que seja promovida a contratação de um médico com especialização em endometriose, de modo a disponibilizar a realização de consultas junto ao Hospital Municipal Egas Penteado Isique, pelo menos 2 vezes por semana. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 137 de 2025. Como não há mais matérias para discussão do período de ordem do dia, declaro encerrado e aberto o período de explicações pessoais. Com a palavra, o nobre vereador Rosalvo Aparecido Carvalho. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, segundo secretário, nobres edis. Boa noite, pessoal da casa que nos assessora. Boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo presencialmente. E boa noite a vocês que estão nos assistindo aí nas redes sociais. Senhor presidente, eu vou usar essa tribuna, mas com intuito informativo aí, né? Como o pessoal da nossa cidade já pôde ver, e se iniciou aí, pelo menos, o recap aí nos 3 conjuntos, né? Em fala aí com o executivo, ele diz que agora vai dar continuidade. Vai, as ruas que foram contempladas, vai ser feitas, e depois as outras, porque não dá nem para se falar em qual rua aí, que praticamente a cidade toda está numa situação bem crítica. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: avisar também aí os politiqueiros de plantão que não nos esquecem que a função nossa de vereador é essa: cobrar aí o executivo, fazer pedido aí a deputados, como nós vem fazendo aí. Acredito que todos nós fizemos pedidos aí de verbas para ajudar o executivo, mas eu sempre falo, quem executa é o executivo. Por que eu venho dizer isso aqui, gente? Porque às vezes aproveita aí os politiqueiros de plantão e começa a falar, parece que nada está bom. A gente tem que criticar, às vezes, o prefeito quando tem uma coisa errada, tem que criticar. Mas só que quando começa a acontecer as coisas,
Ou a gente fica quieto e deixa acontecer, ou não critica também errado. Por quê? Ah, mas aí eu já ouvi. Ah, mas a rua tal tá péssima, tá fazendo lá em cima. Paciência. Tá fazendo, tá quase tudo ruim aí. Começou a fazer uma e vamos ver até onde vai. Se o prefeito der continuidade aí e arrumar todas as ruas que estão ruins, parabéns pro prefeito, não é? Ou será que nós estamos tendo lado agora? Eu não estou com lado nenhum, eu estou torcendo para o Porecatu e torcendo para que o prefeito execute aí o que foi prometido para ele, por ele mesmo aí durante a campanha. Prometeu que ia consertar, que ia arrumar, deu-se início aí, né, nos 3 conjuntos. Então, já adiantando aí para os politiqueiros, eu falo politiqueiros, gente, porque geralmente a crítica vem, não estou aqui eu, bem entendido aqui, quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra a crítica, desde que crítica seja construtiva, crítica seja aos críticos também, dê uma alternativa. Porque eu não vi ainda, eu não sei, as vossas senhorias aí, os senhores, um crítico que viesse aqui nessa casa de lei. Todo mundo nos conhece, gente. Nós se encontra aí nos mercados, nas ruas, nos bares, quem vai em bar. Dá uma alternativa aí, dá uma ideia boa. Ó, eu critiquei aquela situação, mas eu vou te dar uma ideia aqui, vereador. Faz isso. Mexe aqui. Agora, só criticar também, só lascar a boca e não ter uma ideia, paciência. Para mim, para minha pessoa, é um crítico sem utilidade. Porque hoje o crítico ele tem que ter utilidade. Sempre dizer, ser crítico, mas ser coerente. Ele tem que ser ético, ele tem que saber aonde ele faz a crítica e saber o que está no alcance também. Porque eu vejo gente criticar o vereador aí, gente, que nem o prefeito tem condição de fazer o que ele está querendo. Aí não tem jeito. O vereador está aqui, ele tem que saber antes de criticar qual que é o posicionamento do vereador. Primeiro, antes de criticar, ver qual que é a função do vereador. Aí faz a crítica dentro daquela norma, porque eu não consigo fazer o que está além da minha força política. Então é isso aí. E agradecer aí, quando eu falo agradecer, gente, é porque está tão ruim que quando começa a acontecer coisa boa, tem que agradecer. Está acontecendo, tomara que não para, que vem acontecendo mais. Porque se parar, eu vou vir aqui fazer a crítica. Eu sim faço crítica, mas construtiva. Faço crítica para poder acontecer as coisas. Outra coisa que eu quero falar também, senhor presidente, é pedir uma ajuda para a nossa população de Porecatu e ao mesmo tempo fazer uma indicação aí para o executivo. O órgão fiscalizador, se tem na prefeitura, se não tiver, tem que criar. Eu acredito que tem essa pasta aí que fiscaliza o lixo. Gente, dá uma vergonha nos entornos de nossa cidade. É jogar o lixo para tudo quanto é lugar, cantinho de mato, beira de estrada. Não sei vocês aí, quem que anda aí. Eu costumo fazer bastante caminhada aí nos entornos de Porecatu. Lixo jogado de todas as espécies de lixo. Então o que a gente pode fazer? A gente não pode só criticar o executivo, mas não ajudar ele também. Veja bem, tem gente que tem coragem de colocar lixo dentro do carro ali, entulho de construção, lixo doméstico e jogar nos entornos aí da cidade. O que está acontecendo, gente? Nós estamos sabendo que a gente está entrando aí num período quente. Daqui um mês e pouco, aí já está aquela quentura aí que só por Deus. E o que vem junto com a quentura aí? A dengue. Daqui a pouco está aí a dengue sendo um caso de calamidade na nossa cidade, que todo ano tem essa questão de dengue. E um dos fatos é isso aí, jogar lixo nos entornos aí da cidade, junta água e por ali vem o mosquito e depois vem o problema para a nossa população. Então, primeiro é um pedido de conscientização para o nosso povo e pedir para aqueles que não fazem, que denunciem. Viu,
jogando lixo lá, tira uma foto e caminha para a prefeitura. Vamos ajudar também o órgão fiscalizador. E esse órgão fiscalizador da prefeitura, se tiver, tem que sair da mesa. Porque eu não desconheço, não sei se você já viu alguém fazendo fiscalização aí na cidade com relação a esses lixos aí, eu não vi ainda. Então eu quero que encaminhe aí um ofício para o executivo para saber se tem esse órgão, se tem essa fiscalização e qual a medida que pode ser feita com tanto lixo jogado no entorno da nossa cidade de Porecatu. É o que eu tinha para hoje, então muito obrigado e uma boa noite a todos. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador Rosalvo Aparecido Carvalho. Com a palavra, o nobre vereador Valdemir dos Santos Barros. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, primeiro, segundo secretário, boa noite, nobres pares, todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Senhor presidente, essa semana passada, eu e a vereadora Nata, a gente tinha um projetinho de entregar umas árvores, a gente fez a entrega na sexta-feira, bastante pessoas foram lá, pegaram suas árvores. Quinta-feira a gente vai de novo, vamos entregar novamente. Algumas pessoas gostaram, outras não, né? Mas a gente dá valor para quem gostou, né? Então foi bem legal, as pessoas pegaram. Quinta-feira vamos estar entregando de novo aí uns pés de IP aí, que mais para frente vai deixar a nossa cidade bem bonita. A gente, igual eu estava falando, a gente cobra, mas a gente também tem que agradecer, né, Rodolfo? Quando atende os pedidos da gente, a gente tem que agradecer, tem que dar mérito para os funcionários. Então, na semana passada, eu desci do ônibus ali da empresa e duas pessoas me parou, falou do formigueiro que o Lucas tinha pedido, né? Aí eu fui, liguei pro o Biro foi lá, passou o veneno, até avisei o Lucas, né? Falei, não, vou avisar o Lucas, porque ele que pediu também. O Biro foi lá, passou o veneno, avisei o Lucas, daqui 10 dias ele vai estar passando de novo esse veneno para ver se sana esse problema lá na piscina. Então eu queria agradecer o Biro, obrigado, meu amigo. Eu também queria agradecer o Eliseu Costa, funileiro, Rosalvo, que acho que foi um pedido seu também, ali dos brinquedos da pracinha ali. O Biro pediu para mim, fui lá, conversei com o Eliseu, ele estava com bastante trabalho, mas mesmo assim foi lá, resolveu o problema do brinquedo, estava para ser interditado, então ele foi lá, arrumou o brinquedo, e é um dos que mais funciona ali, sempre tem muita criança lá, então foi sanado esse problema lá do parquinho. E eu queria mandar um ofício, senhor presidente, também para a diretoria da UCB, porque nós tivemos uma luta grande para poder liberar o campo lá, o Rosário participou, a Nata, várias pessoas pediram para estar liberando o nosso estádio ali, que teve um pequeno probleminha, então a gente fez uma campanha grande para ser liberado o campo, a usina liberou, então eu queria que fosse mandado um ofício lá para a diretoria da usina, agradecendo por estar liberando o estádio de João Nardelli. Também, senhor presidente, esse final de semana, os meninos do Colégio Ricardo Nardelli, eles foram campeão da fase regional do Bom de Bola Paraná, né? Então eu queria mandar um ofício ali para a Solange, professor Éder e o professor Edson Bordinon pelo belo trabalho que eles fizeram com essas crianças, né? E um ofício também, senhor presidente, para os diretores da escola, né, pelo trabalho fantástico que o Ricardo faz nessa área esportiva, né? E também eu poderia deixar de agradecer ao Pezão, ao Heraldo, ao Xande, que acompanharam as crianças, foram lá também, deram um grande apoio lá, sempre estão envolvidos nesse meio. E agora vamos para uma coisa mais séria. Pró-Refis não chegou aqui ainda, as pessoas estão cobrando a gente, né, desse Pró-Refis aí, que dá um parcelamento, um desconto para os munícipes, né, que é de grande importância para as pessoas mais carentes, não só para as mais carentes, mas para todos, né, que tem essas pendências. Então, eu fiz encaminhado um ofício para o executivo para que desse essa resposta para nós, porque as pessoas estão cobrando a gente, então a gente tem que dar uma resposta para eles. E também, senhor presidente, outro ofício para o executivo, o CRAS ali do Centro Social já está pronto,
Então, queria ver o que está faltando para estar liberando ali, para estar atendendo. Né? O prédio já está pronto, está pintadinho, daqui a pouco vai ter que pintar de novo, porque está lá parado e até agora nada. Então, queria que também fosse encaminhado um ofício para ver a possibilidade de quando vai estar funcionando. No momento é só, boa noite a todos, Deus abençoe. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador Valdemir dos Santos Barros. Com a palavra, a nobre vereadora Nathalie Luciane de Oliveira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui presencialmente, quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite aos nobres edis. Então hoje, primeiramente, eu venho falar do tão esperado asfalto, né? Nós tivemos aí uma luta muito grande para que esse asfalto voltasse. Então eu vou dar uma resumida aqui. Algum tempo atrás, eu já falei na semana passada, mas vou falar novamente para que fique claro. Algum tempo atrás, eu e o vereador Lucas encaminhamos um ofício pedindo respostas da empresa Usinagem. Não tivemos respostas, então eu entrei em contato, pedi o contato do representante, do responsável pela empresa. Liguei para ele, conversei, como eu já expliquei na semana passada, e eu chamei o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo foi comigo até a prefeitura, conversei com ele, nós conversamos com o prefeito, né, vereador Dr. Marcelo? Nós conversamos com ele e o Gabê nos deu a palavra dele de que ia resolver e foi resolvido. Então, eu venho agradecer ao Lucas, ao Marcelo e agradecer também ao Gabê. Hoje eu fui lá no Pombal, nos 3 conjuntos lá no Pombal, e realmente as máquinas estão aí. Agora a gente tem que, como o Rosalvo falou, a gente tem que agradecer. Quando é para criticar, a gente critica, mas quando tem que agradecer, a gente agradece também. Então, graças a Deus deu certo, conseguimos, o asfalto está aí, eles vão fazer o reperfilamento e na semana que vem eles vêm com as máquinas para estar fazendo o asfalto mesmo. E tem algumas ruas contempladas, tá? Para ficar claro, não vai fazer Porecatu inteiro. O valor lá destinado não é para Porecatu, para a cidade toda. Toda a nossa cidade praticamente precisa, né, do asfalto, mas infelizmente nós não conseguimos fazer a cidade toda. Então tem um documento com as ruas contempladas e quem tiver interesse, eu tenho lá no meu Instagram, eu postei há um tempo atrás já, mas bem no começo do mandato eu postei um documento com as ruas que foram contempladas. Então quem tiver interesse pode estar entrando lá no meu Instagram para ver as ruas ou então me mandar mensagem e eu explico certinho quais são as ruas. São bastante ruas, mas infelizmente não é a nossa cidade toda. Mas enfim, né? Eu espero que as ruas que realmente precisem sejam contempladas e seja feito esse asfalto urgentemente. Aí eu venho falar também de 2 projetos de lei que eu apresentei, que foi lido hoje, que é o projeto de lei número 45 de 2025, que institui a campanha Agosto Lilás dedicada à prevenção e conscientização pelo fim da violência contra a mulher no município de Porecatu e dá outras providências. Eu não vou ler ele inteiro porque ele é um pouco extenso, mas eu vou disponibilizar também nas minhas redes sociais e na Secretaria da Câmara Municipal também. Vou estar disponibilizando esses 2 ofícios, esses 2 projetos de lei, perdão, para que as pessoas leiam, né, por inteiro. Mas esse aqui fala sobre o Agosto Lilás, né, sobre a violência contra as mulheres. E o outro, que é o projeto de lei número 46/2025, institui o Programa Municipal de Atenção à Mulher com Endometriose no município de Porecatu e dá outras providências. E esse aqui também fala sobre a endometriose que eu falei da semana passada. Para não ficar muito repetitivo, não vou falar, mas vou disponibilizar também nas minhas redes sociais e na Secretaria da Câmara estará disponível o projeto por completo. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui hoje. Um breve resumo, um breve relato. Boa noite a todos e que Deus abençoe. Registro o pronunciamento da nobre vereadora Nathalie Luciane de Oliveira. Com a palavra, o nobre vereador Edmilson Messias do Nascimento. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, nobres vereadores. Boa noite, meu pai, meu sogro, que nos assistem aqui, a todos que nos assistem aqui presencialmente, aqueles que estão nas redes sociais, uma boa noite a todos. Eu gostaria aqui de fazer um pedido ao excelentíssimo prefeito do Gabê. Essa semana eu fui procurado aí por um empresário da cidade, o Fábio da Serralheria Leão,
ele veio me procurar porque está tendo algumas dificuldades na construção da sua nova serralheria no Parque Industrial. Eu não sei se é de conhecimento de todos aqui, mas o Parque Industrial ele não tem água, encanada água. Então, assim, fica bem difícil para quem está construindo, construir sem água. E também não está tendo o apoio necessário da prefeitura para que possa ajudar o empresário com água. Né? Se não tem água encanada lá, a gente poderia aí a prefeitura arrumar uma caixa d'água, colocar lá, disponibilizar o caminhão para poder encher a caixa d'água para o empresário dar continuidade na sua obra. Né? Então eu gostaria de pedir ao prefeito, tenho certeza que está nos assistindo, para que dê uma atenção especial, não só a ele, mas quantos outros empresários que tem na nossa cidade, muitos construtores aí, tem na nossa cidade que constrói casas também. Dá uma atenção especial aos empresários, porque a cidade precisa crescer e cresce na mão dos empresários, né? Quem constrói, que faz parte disso também. Ele também me falou também sobre terra, caminhão de terra. Caminhão de terra vai ser necessário lá mais de 45 caminhões de terra. E hoje o caminhão de terra está um preço aí de R$ 38,00 cada caminhão. Então, assim, poderia também aí facilitar para o empresário, né, ter um custo menor nesse valor, para quem for empresário, ter um custo aí da metade disso, para o empresário ter mais condições de construir uma empresa na nossa cidade. Então, eu gostaria de pedir isso ao prefeito, gostaria de que ele me atendesse nesse pedido. Não vou fazer ofício, não vou fazer indicação, espero que ele atenda eu nessa semana e na próxima segunda-feira eu venho aqui agradecer em tribuna. Também, Rosalvo, a gente ouve, né, os comentários também da cidade, de todos aí, das críticas, né, sofridas aí por nós, vereadores. Queria nós, né, ter o poder de executar. Eu tenho certeza que muitas coisas a gente teria já feito, mas infelizmente não está nas nossas mãos a execução só está na mão do nosso prefeito. Né? Até você citou sobre a questão do lixo, né? Tem bastante lixo mesmo em torno da nossa cidade, jogado em vários locais aí, mas a culpa é do executivo. Né? Tem que disponibilizar um local para o povo, né? Tem tantos lugares aí abertos, aí disponibiliza um local assim, fala, ó, pode vir aqui, deposita seu lixo, quem tem sua carretinha pode colocar no carro, traz aqui, deposita, depois a gente dá um destino certo, mas até agora nada, né? A Nathalie aqui fez uma indicação, né, Nathalie? O Lucas também, acho que quase todos que fez a sua indicação do Ecopontos, né? Já era para ter umas caçambas aí disponíveis aí ao longo da cidade aí para o pessoal estar descartando o lixo. Então isso aí é coisa que o time tem que tomar parte disso e se atentar mais nisso daí. Outra coisa que eu queria dizer e responder aos críticos, igual o Rosalvo falou, aos críticos aí, falaram também da faixa de pedestres lá da Avenida Antônio Fernandes, porque foi pintada de vermelho. Criticaram porque foi pintada de vermelho. Tem muita gente que falou, vermelho do PT, foi pintado de vermelho, gente, porque tem que seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Infelizmente tem que seguir algumas normas, então foi pintado daquela cor porque segue as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Somente isso, uma boa noite a todos. Com a ordem, senhor presidente, rapidamente falaria porque fui citado. Edmilson, concordo com você na questão de que a gente tem que dar suporte para a população. O executivo e o legislativo, no caso, tem que dar suporte para a população destinar o seu lixo corretamente. Eu fiz no início do ano, no início do mandato, eu fiz duas indicações, uma para colocação de lixeiras em pontos estratégicos da cidade e outra para os pontos ecos, que foram as caçambas estacionárias para destinar o lixo corretamente. Em nenhum deles eu fui atendida. Nós dois conseguimos, né, as caçambas. Assim que chegar, nós dois vamos cobrar o executivo para que seja feita essa indicação de ponto eco. Então é isso, o executivo precisa dar suporte para que as pessoas destinem o seu lixo corretamente. Não é só a gente cobrar da população e não fazer a nossa parte. Registro o pronunciamento do nobre vereador Edmilson Messias do Nascimento. Com a palavra,
o nobre vereador João de Oliveira Júnior. Boa noite, presidente, vice-presidente, demais vereadores dessa Casa de Lei. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje nessa reunião da Câmara assistindo. Vamos falar um pouco hoje dos asfaltos. Eu, no começo desse mandato, eu encaminhei documento para a empresa que hoje voltou aí, a dar continuidade nas etapas dos asfaltos. Tive resposta também, que nem a nobre vereadora Nath também enviou, e eu enviei também documentos pedindo resposta ao Executivo, e também ele me respondeu que o asfalto chegaria em breve. Mas eu não posso deixar de agradecer o grande deputado Alexandre Cury, que disponibilizou 8 milhões para que esses asfaltos chegassem, esses recaps, no nosso município. Esse asfalto foi ganho na gestão passada, pelo executivo passado, o ex-prefeito Fábio, que agora já está dando continuidade nesses asfaltos, que é mérito do ex-prefeito Fábio. A gente não pode deixar de agradecer ao ex-executivo que esses 8 milhões foram ganhos por a pessoa do ex-prefeito e desse grande deputado Alexandre Cury, que nunca deixou a nossa cidade, nunca esqueceu o Porecatu nos recursos que a gente precisa. Quero que encaminhe, Val, um ofício ao secretário, quer dizer, ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, parabenizando ele por esse presente que ele deu para o Porecatu, esse recurso de asfalto, recap de 8 milhões, que está parado na 5ª etapa, e agora eu acredito que a 5ª é até a 17ª etapa que vai ser concluída no nosso município. Quero dizer também que na quinta-feira passada, dia 21, eu e o Dr. Marcelo estivemos reunidos, os assessores, o deputado Daniel Couto, e foi uma reunião muito produtiva, uma reunião que, mais uma vez, o deputado Daniel Couto lembrou da nossa cidade de Porecatu. Primeiro ele passou para a gente que os outros 800 mil, 700 mil do ônibus e mais 100 mil reais de um carro de porte pequeno já estão garantidos pelo nosso governador do estado do Paraná, assinado, protocolado, e esse recurso vai chegar com toda certeza nas mãos do executivo que aí está. É um deputado que vem visitando a nossa cidade com frequência e nos ajudando a caminharmos junto com o prefeito que aí está, ajudando em recurso para o nosso município. E aí, como o Dr. Marcelo sabe, que quem tem boca vai a Roma. E toda vez que os deputados vêm se reunir com a gente, eu tenho o prazer de pedir alguma coisa a mais para a nossa cidade de Porecatu. E eu pedi para o nobre deputado que eles nos dessem um parquinho para nossas crianças na Vila Rural da Amizade e uma academia para os nossos idosos. E ele me respondeu de imediato: academia para os idosos e o parquinho para as crianças é da Vila Rural, está garantida. Eu vou mandar o recurso e, se Deus quiser, lá nós vamos colocar, doutor Marcelo, porque a gente trabalha com amor, com carinho, cobrando os deputados, tanto federal como estadual, para que esses recursos cheguem. E eu quero frisar para que toda a comunidade de Porecatu saiba: deputado estadual Daniel Couto. Lembre desse nome no nosso município de Porecatu. Um deputado presente, um deputado que está trazendo os recursos para o nosso município, que vai trazer até o término do seu mandato. E, se Deus quiser, muitas coisas boas virão,
O padre também esteve reunido com nós naquela quinta-feira da semana passada, e ele sabe o que nós conversamos e o que há de vir de bom para o nosso município. E quero deixar também bem claro: deputado Luiz Nishimori, deputado federal, o autor da emenda do recurso da reforma da Praça da Matriz, também com os mais recursos que ele já deu para o nosso município, são recursos garantidos pelo governo federal que vai chegar no nosso município de Porecatu. Então, comunidade, no ano que vem, vocês gravam esse nome. Quem ama Porecatu, quem gosta de Porecatu, quem realmente está ajudando a nossa cidade de Porecatu, eles merecem o nosso respeito e merecem, como que eu quero dizer, a consideração por eles. E não posso deixar de esquecer também do grande deputado Alexandre Cury, parceiraço, filho praticamente de Porecatu. E essas maravilhas estão acontecendo aí. A volta desse asfalto, nós temos que aplaudir esse deputado com esses 8 milhões e pouco que eles deu para a nossa cidade de Porecatu para arrumar essas 17 ruas, doutor Marcelo, que está precisando do nosso município. E a comunidade, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, e o trabalho nosso não para por aqui. Nós estamos aqui para defender a nossa comunidade, o nosso povo, em todas as áreas, em todos os motivos, porque nós merecemos, quer dizer, eles merecem o respeito nosso, porque nós somos funcionários do povo, nós somos pagos pelo povo, recebemos dinheiro pago pelo povo, que nós temos que trabalhar para o povo e sempre para o povo. Boa noite a todos vocês. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador João de Oliveira Júnior. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Coelho da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Nath, servidores dessa casa que tanto bem nos atendem durante os nossos expedientes cotidianos, público presente, cidadãos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, como já virou prática, todos sabem que eu sou mais amigo do silêncio do que das palavras. Quando eu faço uso da tribuna, seja para pontuar alguma informação concreta, não desinformação, e tudo no intuito de colaborar. Vossas Excelências teceram vários comentários aqui a respeito de asfalto, nas particularidades que cada qual defende, emendas parlamentares e etc. Mas como eu tenho um conhecimento profundo, aguçado, que eu, como a vereadora Nath explicou, que já tinha falado na semana anterior, eu estive junto ao Executivo, eu com a vereadora Nath, estivemos no setor de contabilidade, no departamento de engenharia. Ela me contou as mensagens que ela recebeu do vencedor da licitação. Então eu vou trazer uns dados concretos aqui para que não haja desinformação. Vai dar muito conflito, essa minha rua não se faz, porque está sendo feita a outra e etc. Como muito bem disse o vereador Júnior, essa emenda parlamentar, esse projeto que se iniciou na época do prefeito Fábio, ele vai ser concluído agora. São 48% da obra executada. Um total de quase 78 mil metros quadrados foi deferido naquela oportunidade. Foi feito um convênio de 720 dias para parar na cidade. É um programa muito burocrático, esses convênios. A contrapartida do município era de quase 3 milhões de reais. E o prefeito anterior, o senhor Fábio, ele
encarou, falou, vamos fazer, o dinheiro a gente arruma como de fato arrumou. Conseguiu emendas parlamentares para a contrapartida, porque senão ia ter que sair do Caixa Geral. E conseguiu essa contrapartida através de emendas parlamentares. Houve uma extrapolação do prazo da execução do contrato, que era de 365 dias. Com isso, o atual prefeito, ao assumir que falta 52% para ser executado de quase 78 mil metros quadrados, nós, em reuniões, ele falou para a gente, mostrou os contatos que ele tinha junto ao Paraná, cidade, contato com o deputado, todos intervindo para que autorizasse um aditivo de tempo, prorrogação de prazo para a execução da obra. Isso nós vimos o quanto foi penoso e trabalhoso. A Câmara cobrando, o Executivo cobrando para a cidade, e nós cobrando, recebendo as informações da população, cobrando da gente, e hoje estão aqui vários parlamentares falando uma